Nem todo silêncio é paz. Às vezes, o silêncio é apenas cansaço. Outras vezes, é medo. E, em muitos casos, é a única forma que você encontrou de continuar em uma relação sem desmoronar. Você se cala não porque não tem o que dizer, mas porque já disse demais e não foi ouvida. Porque tentou explicar, conversar, insistir, e percebeu que o silêncio parecia doer menos do que a frustração de falar sozinha. Talvez você esteja vivendo isso agora, guardando pensamentos, engolindo sentimentos, adiando conversas importantes. Não por falta de coragem, mas por excesso de tentativas. O silêncio, nesse caso, vira uma estratégia de sobrevivência emocional. Ele protege no curto prazo, mas cobra um preço alto com o tempo. E esse preço raramente é visível de imediato. Ele aparece aos poucos, na forma de ansiedade, tristeza, sensação de vazio e perda de si mesma. Muitas mulheres confundem silêncio com maturidade. Acreditam que se calar é sinal de força, equilíbrio, compreensão. Mas existe uma diferença profunda entre escolher o silêncio e ser empurrada para ele. Quando você se cala porque não há espaço para sua voz, algo essencial está sendo retirado da relação. O vínculo continua existindo, mas você começa a desaparecer dentro dele. O silêncio também cria uma ilusão perigosa, a de que, se você não falar, o problema não existe. Mas sentimentos não desaparecem porque são ignorados. Eles se acumulam. E aquilo que não é dito se transforma em tensão no corpo, distanciamento emocional e ressentimento silencioso. Você pode até manter a rotina funcionando, mas por dentro algo começa a se quebrar. Este vídeo não é para te incentivar a confrontos impulsivos, nem a decisões precipitadas. É para te ajudar a olhar honestamente para o custo emocional do silêncio. Porque toda vez que você se cala para manter a paz externa, precisa perguntar: o que isso está custando internamente? Quanto de você está ficando para trás cada vez que escolhe não falar? Aqui, vamos conversar sobre as diferentes formas de silêncio dentro dos relacionamentos, porque tantas mulheres aprendem a se calar e quais são os impactos reais dessa escolha ao longo do tempo. Dar nome a isso é o primeiro passo para recuperar a própria voz, sem gritar, sem brigar, sem se perder. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite importante. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação, porque este espaço existe para falar sobre aquilo que fica preso na garganta, sobre dores silenciosas e sobre processos reais de reconstrução emocional. Se este tema toca em algo que você vive ou já viveu, deixe seu like. Isso ajuda este vídeo a chegar a outras mulheres que também estão se calando para sobreviver. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que se calar tem um custo. Existe um momento delicado em que o silêncio deixa de ser uma pausa consciente e passa a ser um abandono de si mesma. No início, você se cala para evitar brigas, preservar a relação, manter o equilíbrio. Parece uma decisão madura, mas com o tempo, esse silêncio deixa de proteger e começa a ferir. Você já não se cala porque escolheu. Você se cala porque aprendeu que falar não muda nada. O autoabandono acontece quando suas necessidades deixam de ter espaço. Você percebe que, sempre que tenta expressar algo importante, a conversa é desviada, minimizada ou transformada em conflito. Aos poucos, você conclui que é melhor engolir o que sente. Não porque não seja legítimo, mas porque não há escuta. Esse ajuste interno é silencioso, mas profundo. Ele ensina você a se adaptar à ausência, não a resolvê-la. Muitas mulheres começam a racionalizar esse processo. Dizem a si mesmas que não é tão grave, que outras pessoas vivem situações piores, que precisam ser fortes. Essa comparação constante serve para anestesiar a dor, mas também afasta você da própria experiência. O silêncio vira uma forma de negar o impacto real do que está sendo vivido. E aquilo que não é reconhecido não pode ser cuidado. Outro sinal de autoabandono é quando você passa a diminuir a si mesma para caber na relação.
Suas opiniões ficam mais curtas, seus desejos são adiados, seus limites ficam flexíveis demais. Você se molda para evitar atrito, mas cada vez que faz isso, deixa um pedaço seu para trás. O preço desse encaixe forçado aparece depois, na forma de cansaço emocional, ressentimento e perda de identidade. O silêncio também altera a forma como você se relaciona consigo. Você passa a duvidar do próprio sentir. Questiona se não está exagerando, se não deveria ser mais compreensiva, se não está pedindo demais. Esse diálogo interno crítico reforça o autoabandono. Em vez de acolher o que sente, você se corrige. Em vez de se escutar, você se silencia por dentro. É importante dizer: falar e não ser ouvida machuca. Mas calar-se por muito tempo machuca ainda mais, porque o corpo registra essa ausência de expressão. Ele reage com tensão, ansiedade, tristeza persistente. O silêncio prolongado não resolve conflitos, ele os internaliza. E conflitos internalizados cobram seu preço em forma de desgaste emocional. Reconhecer que o silêncio virou autoabandono não é motivo de culpa, é sinal de consciência. Você fez o que foi possível para se manter. Agora, olhar para isso com honestidade abre espaço para mudança. Quando a voz é silenciada por tempo demais, o corpo encontra outras formas de se expressar. Ele não faz isso de maneira dramática ou repentina. Faz aos poucos, em sinais que parecem desconectados, mas que carregam uma mensagem clara. Algo precisa ser escutado. Dores frequentes, cansaço constante, tensão nos ombros, dificuldade para dormir, ansiedade sem motivo aparente. O corpo fala quando a palavra não encontra espaço. Muitas mulheres percebem que, quanto mais se calam, mais o corpo pesa. A energia diminui, o humor oscila, a paciência encurta. Pequenas situações passam a gerar reações intensas. Não porque você se tornou fraca, mas porque está carregando emoções que não tiveram saída. O corpo não foi feito para armazenar silêncio emocional indefinidamente. Ele precisa de descarga, de reconhecimento, de cuidado. Um sinal comum é a hipervigilância. Você está sempre alerta, antecipando conflitos, evitando temas, monitorando o ambiente. O corpo vive em estado de defesa. Isso consome energia e cria exaustão. Mesmo em momentos tranquilos, a mente não descansa. Essa tensão constante é o reflexo de um silêncio que exige atenção permanente para não dar errado. Outro impacto frequente é a desconexão corporal. Você passa a não perceber seus limites físicos e emocionais. Come demais ou de menos, dorme pouco, ignora sinais de fadiga. É como se estivesse funcionando no automático. Essa desconexão é uma forma de adaptação. Se sentir dói, então é melhor não sentir. Mas com o tempo, essa estratégia cobra um preço alto. O corpo também reage quando emoções ficam represadas. Tristeza que não é chorada vira peso no peito. Raiva que não é expressa vira tensão muscular. Medo que não é reconhecido vira ansiedade. Esses não são problemas isolados. São mensagens. E ignorá-las prolonga o sofrimento. O corpo não está contra você. Ele está tentando te proteger, chamando atenção para algo que precisa mudar. Muitas mulheres buscam soluções externas para esses sintomas sem olhar para a origem emocional. Tentam se organizar melhor, descansar mais, distrair a mente. Tudo isso ajuda, mas não resolve quando o silêncio continua. Alívio real começa quando você permite que o que sente seja reconhecido, nomeado e, aos poucos, comunicado. Nem sempre ao outro, mas primeiro a si mesma. Escutar o corpo é um passo fundamental para recuperar a própria voz. Ele indica limites, aponta excessos, sinaliza necessidades. Quando você começa a se perguntar: o que meu corpo está tentando me dizer? A relação consigo muda. O silêncio deixa de ser invisível e passa a ser compreendido como um pedido de cuidado. O medo de falar raramente surge do nada. Ele é construído aos poucos, em experiências repetidas de não escuta, invalidação
e conflito mal resolvido. Você aprende, de forma silenciosa, que falar gera tensão, desgaste ou afastamento. Então, para se proteger, começa a medir palavras, adiar conversas, escolher o silêncio como forma de evitar dor. O problema é que essa proteção inicial se transforma em prisão emocional. Muitas mulheres têm medo de falar porque temem perder o pouco equilíbrio que ainda existe. Pensam, se eu tocar nesse assunto, tudo desmorona. O silêncio vira um acordo implícito. Você não fala, a relação continua funcionando. Mas esse funcionamento é frágil, porque depende da sua contenção constante. O preço é alto: ansiedade, autocensura e a sensação de caminhar sempre sobre ovos. Outro medo comum é o de ser vista como exagerada, dramática ou difícil. Quando em tentativas anteriores seus sentimentos foram minimizados, você aprende a se calar para não ser rotulada. Esse medo não diz respeito à sua capacidade de comunicação, mas à falta de segurança emocional do ambiente. Em relações seguras, falar não ameaça o vínculo. Em relações frágeis, o silêncio parece ser a única forma de mantê-lo. Continuar em silêncio, porém, tem consequências claras. A primeira é a perda de autenticidade. Você passa a mostrar apenas partes de si que não causam conflito. O que incomoda, o que dói, o que precisa de atenção fica escondido. Com o tempo, você não se reconhece mais nas próprias reações. A relação segue, mas você vai se apagando. Outra consequência é o acúmulo de ressentimento. Aquilo que não é dito não desaparece, se transforma em mágoa silenciosa. Pequenas atitudes passam a incomodar demais, não pelo que são, mas pelo que representam. O silêncio cria distância emocional, e a distância cria interpretações, suposições e desgaste. Quando a conversa finalmente acontece, muitas vezes vem carregada demais. Não porque o tema seja grande, mas porque ficou guardado por tempo demais. Há também o impacto na autoestima. Quando você se cala repetidamente, internaliza a ideia de que sua voz não é importante. Isso afeta como você se posiciona não só na relação, mas na vida. Decisões ficam mais difíceis. Limites se confundem. O medo de falar em um lugar se espalha para outros. Reconhecer o medo de falar é um passo de coragem. Ele não te define, ele te informa. Mostra onde você não se sente segura para ser quem é. Existe um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de fala e passa a influenciar diretamente as suas escolhas. Você talvez não perceba de imediato, porque não há um momento claro de decisão. As mudanças acontecem em pequenos ajustes. Você deixa de pedir, deixa de sugerir, deixa de planejar. Vai abrindo mão de coisas que importam para evitar tensão, conflito ou rejeição. E quando percebe, já está vivendo uma versão reduzida de si. O silêncio decide quando você aceita situações que antes não aceitaria. Decide quando você posterga conversas importantes indefinidamente. Decide quando você escolhe o caminho mais confortável para o outro, mesmo que desconfortável para você. Essas escolhas não são feitas com consciência plena, são feitas por exaustão emocional. Você cede não porque concorda, mas porque está cansada de insistir. Com o tempo, o silêncio começa a moldar sua rotina. Você organiza horários, compromissos e prioridades considerando aquilo que não pode ser dito. Planeja a vida para não provocar incômodos. Evita temas, encontros e decisões que exigiriam posicionamento. Esse cuidado constante consome energia e cria uma sensação de estar sempre se adaptando. A vida segue, mas você sente que não está no comando. Outra consequência é a perda de desejo. Desejo de crescer, de mudar, de sonhar. Quando o silêncio ocupa espaço demais, ele drena entusiasmo. Você passa a viver no modo manutenção, tentando apenas manter tudo funcionando. Grandes decisões, mudar de trabalho, estudar algo novo, fazer planos, ficam suspensas. Não porque você não quer, mas porque não sabe se pode. O silêncio cria uma vida em espera. Esse processo também afeta como você se vê. A autoconfiança diminui.
Você começa a duvidar da própria capacidade de decidir, de escolher, de sustentar posições. Afinal, se falar não parece possível, decidir também se torna difícil. O silêncio não apenas cala sua voz, ele enfraquece sua autonomia. Muitas mulheres só percebem isso quando se perguntam: quando foi que eu parei de escolher por mim? A resposta quase nunca é um evento único. É um acúmulo de silêncios, concessões e adiamentos. E reconhecer isso não é motivo de culpa, é sinal de lucidez. Você fez o que foi possível para sobreviver emocionalmente. Agora pode começar a recuperar o que foi deixado para trás. Recuperar a própria voz não significa levantar a voz. Não significa confronto, ataque ou explosão emocional. Para muitas mulheres, a ideia de se posicionar vem associada à briga, ao desgaste, à possibilidade de perder o vínculo. Mas se posicionar, na essência, é algo muito mais silencioso e profundo. É parar de se desmentir internamente para manter o outro confortável. Posicionar-se com consciência começa dentro. Antes de falar qualquer coisa, é preciso reconhecer o que você sente sem julgamento, nomear emoções, identificar limites, perceber necessidades. Muitas vezes, o medo de falar não está no outro, mas na confusão interna causada por tanto tempo em silêncio. Quando você não sabe exatamente o que sente, qualquer conversa parece arriscada. Clareza interna reduz conflito externo. Outro ponto importante é entender que falar não garante resposta. E isso assusta. Muitas mulheres se calam porque temem que, ao falar, nada mude. Ou pior, que a reação seja negativa. Mas recuperar a voz não é sobre controlar o resultado. É sobre honrar a própria verdade, independentemente da reação do outro. O silêncio constante tenta evitar perdas. A fala consciente preserva a integridade. Se posicionar também envolve escolher como falar. Não é sobre acusar, mas sobre expressar. Frases simples, diretas, sem justificativas excessivas. Isso me machuca. Isso não está funcionando para mim. Eu preciso de mais clareza. Quando você fala a partir do próprio sentir, reduz defesas e aumenta a chance de escuta. Mesmo que o outro não mude, você muda a relação consigo. É importante lembrar que algumas pessoas reagem mal quando você começa a se posicionar. Não porque você está errada, mas porque o silêncio anterior sustentava uma dinâmica confortável para elas. Quando você fala, o equilíbrio muda. Isso pode gerar resistência. E essa resistência é informação. Ela mostra até onde há espaço para diálogo e onde começam os limites reais da relação. Recuperar a voz é um processo gradual. Começa em pequenas falas, em escolhas simples, em não se anular em detalhes do cotidiano. Cada vez que você se escuta e se respeita, fortalece a própria base emocional. A fala consciente não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. E verdade não exige grito, exige presença. Há uma mudança silenciosa, porém profunda, quando você decide não se calar mais. Ela não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Antes mesmo de qualquer reação do outro, algo em você se reorganiza. Você passa a ocupar o próprio espaço com mais firmeza. Não porque tudo se resolveu, mas porque você deixou de se abandonar. E isso muda a forma como você se move no mundo. Quando você começa a se posicionar, percebe que o medo não desaparece imediatamente. Ele ainda existe, mas já não governa suas escolhas. A fala consciente traz desconforto no início, porque rompe um padrão antigo de adaptação. Mas, junto com o desconforto, surge uma sensação nova, coerência interna. Você passa a alinhar o que sente com o que expressa. Essa coerência gera força emocional, mesmo em cenários difíceis. Outra mudança importante é a clareza. Ao falar, você começa a ver a relação com mais nitidez. Algumas respostas revelam abertura, outras revelam limites reais. Em ambos os casos, você ganha informação. O silêncio prolongado mantém tudo em suspensão. A fala traz definição. E definição
mesmo quando dói, é mais leve do que a incerteza constante. Muitas mulheres relatam que, ao parar de se calar, recuperam algo essencial: autorrespeito. Não porque passaram a controlar a situação, mas porque passaram a se reconhecer como alguém que merece ser ouvida. Isso impacta diretamente a autoestima. Você começa a confiar mais em si, a tomar decisões com mais segurança, a sustentar escolhas sem pedir desculpas por existir. Essa mudança também afeta o corpo. A tensão diminui. A respiração fica mais solta. O cansaço emocional começa a ceder. Isso acontece porque o corpo já não precisa segurar tanto. Emoções têm saída. Limites têm nome. O corpo entende que não está mais sozinho nessa proteção. Ele pode relaxar um pouco. É importante dizer que nem toda relação sobrevive quando o silêncio acaba. Algumas se transformam, outras se encerram. Mas o que sempre muda é a relação que você tem consigo. Quando você escolhe não se calar mais, escolhe viver com mais verdade. E viver com verdade não garante conforto externo, mas garante integridade interna. Chegar até aqui é reconhecer algo importante. O silêncio nunca foi neutro. Ele teve uma função, te protegeu em certos momentos, ajudou a atravessar fases difíceis. Mas, com o tempo, começou a custar caro demais. Custou energia, clareza, presença, identidade. Escolher a própria voz não é negar o passado, é honrar tudo o que você precisou suportar para chegar até aqui com consciência. Avaliar se o silêncio ainda faz sentido exige honestidade consigo. Pergunte-se: quando eu me calo, eu me sinto mais inteira ou mais distante de mim? O silêncio que preserva é aquele que nasce da escolha, não do medo. Quando o silêncio nasce do receio de perder, de provocar conflito ou de ser invalidada, ele deixa de ser cuidado e passa a ser autoabandono. E isso o corpo e a emoção já te mostraram de várias formas. Escolher a própria voz não significa falar tudo, o tempo todo. Significa não se trair internamente. Significa reconhecer o que sente, validar o que precisa e agir com coerência, mesmo que aos poucos. Às vezes, a escolha pela voz vem em forma de conversa clara. Outras vezes, vem em decisões silenciosas, limites firmes, mudanças práticas. A voz não é só som, é posicionamento. É importante aceitar que nem todas as respostas virão como você espera. Falar pode trazer aproximação ou revelar distâncias. Em ambos os casos, há verdade. E verdade é libertadora, ainda que desconfortável no início. A vida não pede perfeição emocional, pede presença. Estar presente consigo é o que sustenta escolhas mais saudáveis daqui para frente. Se este vídeo te ajudou a olhar para o custo do silêncio, eu te convido a transformar isso em expressão. Escreva nos comentários: eu escolho minha voz. Ou, se preferir, compartilhe o que você tem se calado há tempo demais. Sua fala pode ser o ponto de virada para alguém que ainda não consegue nomear o que sente. Curta este vídeo para que essa conversa alcance outras mulheres que estão pagando caro para manter a paz externa. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação para continuar acompanhando conteúdos sobre clareza emocional, limites e reconstrução consciente. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que se posicionar não é brigar, é se respeitar. Escolher a própria voz não é um ato único, é uma prática diária. E ela começa quando você decide não se abandonar mais.